Você acha que 2026 ainda está longe? E se eu te disser que os principais movimentos já aconteceram e que agora só resta ao povo assistir? Só isso, só assistir. Aqui não tem achismo, tem leitura fria, tática e sem filtro. Bolsonaro acabou de movimentar o tabuleiro novamente, em pleno domingo, diante de uma multidão em São Paulo, enquanto seus filhos estão jogando xadrez fora do país. Eduardo Bolsonaro já está aqui nos Estados Unidos, onde articula alianças com vozes internacionais, mídia conservadora e possivelmente apoio financeiro e jurídico. Coincidência? Talvez sim, talvez não. Enquanto isso, Lula se mantém em silêncio calculado. Mas não se engane, tá? Porque o silêncio do inimigo nem sempre é sinal de paz. Às vezes é só prenúncio de uma emboscada. Sabe quem falou isso? Sun Tzu em A Arte da Guerra. E agora, o jogo vai para onde? Quem ainda está dormindo em 2024, 2025, vai acordar tarde demais em 2026. Porque quando a cortina se abrir, o espetáculo já terá sido totalmente ensaiado. E o papel do povo será só aplaudir ou vaiar, mas o script já está pronto. E se você gostou do que você ouviu até agora, seja muito bem-vindo aqui no canal. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa seu like. Me segue lá no Instagram, tá bom? No @Walter_Gomes. E eu quero falar o seguinte para vocês. Aqui no canal eu não sigo politicamente correto e às vezes eu me expresso com um pouco de palavrão. Se você não se importa com isso, tá ótimo, vamos, segue o jogo. Agora, se você realmente se importa, porra, vai tomar no cu, deixa de ser mesquinho, presta atenção no conteúdo. Beleza? Quero fazer a mais emblemática das frases para vocês. Abram aspas, editor. Você quer ser rico ou você quer ser amado? Fecham aspas. Então, se você gostou, não esquece. Se inscreve, compartilha, comenta, encaminha para os amigos, encaminha para o inimigo, encaminha para todo mundo. Vamos lá? A partir desse momento você está nos bastidores. O jogo do poder e dos negócios. Roda a vinheta. As manifestações de Bolsonaro, análise tática de uma audiência. Olha lá, no dia 29 de junho de 2025, Bolsonaro voltou à Avenida Paulista para um ato contra seu processo no STF e ainda em defesa da liberdade e da justiça. Reuniu entre 16.400 pessoas, segundo o Poder 360, e cerca de 12.400, segundo a estimativa da USP. O número mais baixo desde 2023. Em abril de 2025, o mesmo tipo de ato atraiu 60 mil pessoas. Em março foram 26 mil e em setembro de 2024, 58 mil. E em fevereiro de 24 foi entre 300 e 350 mil. Foi uma queda drástica e continua caindo nas últimas manifestações. Qual que é a conclusão? Claramente, as manifestações do Bolsonaro estão esvaziando rapidamente, com um público reduzido e visivelmente aquém dos grandes atos de 2023, 2024. E o que o Bolsonaro estava falando no seu discurso, tá? Durante o ato, você entendeu muito bem, se você escutou. O Bolsonaro, ele reafirmou a sua inocência perante o STF. Citou que não se considera obsessivo pelo poder, afirmando ser um amor ao país que o move. Pediu 50% das cadeiras no Congresso, Câmara e Senado para a direita, dizendo que não precisa ser presidente para mudar o Brasil. Se mantiver o título de presidente de honra do PL. Não trouxe nenhuma agenda nova, pauta concreta ou plano de governo. Falou só sobre si mesmo, sobre perseguição, carreira e continuidade simbólica, o que afirma sua narrativa de alto engajamento, não de liderança propositiva. Conclusão? O discurso não apresentou porra nenhuma de novidade, somente repetição da autopromoção dele e de sua linha usual. Ah, eu sou vítima, sou símbolo da direita, me deu o apoio político que eu mando no Congresso. Nada de políticas ou propostas tangíveis. É por isso que tá ficando vazio, o povo tá cansado de blá blá blá. A direita gira em torno de herdeiros como Eduardo e Michele Bolsonaro, além de líderes como Tarcísio de Freitas, em São Paulo, Romeu Zema, em Minas Gerais.
tá? Existem outros nomes sondados. Gustavo Lima, você esquece. Temos Pablo Marçal, além de governadores como Ratinho Júnior e Ronald Caiado. Segundo análises, tá? Analistas esperam que a disputa se dê entre veteranos políticos consolidados, não outsiders desconhecidos. O Planalto já aposta em um candidato familiar, Eduardo ou Michele Bolsonaro, para controlar o risco. Aí, diante de todo esse cenário, das pessoas que estão abertas ao pleito, está acontecendo uma coisa em Portugal, chama Gilmar Palusa, lá em Lisboa. O evento é de 2 a 4 de julho de 2025, tá? Ocorre em Lisboa, é conhecido como Gilmar Palusa, um fórum jurídico organizado por Gilmar Mendes. Só poderia ser reunindo autoridades brasileiras e europeias para debater o direito, democracia e sustentabilidade na era inteligente. Sabe quem confirmou presença? 6 ministros do Supremo Tribunal Federal: Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, André Mendonça, Dias Toffoli e Flávio Dino. Ministros do STF e TCU, tá? O Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, e o ex-PGR Augusto Aras, presidente da Câmara, Hugo Mota, ex-presidente Arthur Lira, no Senado, Ciro Gomes e Rodrigo Pacheco, governadores confirmados, Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, Tarcísio Freitas, de São Paulo, Mauro Mendes, do Mato Grosso, Helder Barbalho, Ronaldo Caiado, Eduardo Leite, Rafael Fontes, deputados como Tabata Amaral, Orlando Silva e Aguinaldo Ribeiro. Meu, olha só os nomezinhos. Cara, Tarcísio de Freitas, o atual governador de São Paulo, figura que se pretende como outsider e antissistema, está cingindo pelo establishment, participando de um evento que reúne STF, ministros, governadores e parlamentares. Faz cair o discurso de romper como sistema, justamente com o fronte de Gilmar. Presidente da Câmara e do Senado, o ex-presidente e deputados como Tabata Amaral participaram do fórum. Participam do fórum. Isso mostra que o encontro transcende o judiciário. É palco de articulação institucional, onde o poder político se mistura. Ambiente sem transparência, com viagens custeadas por verbas públicas e presença de empresários com processos no STF, faz levantar suspeita de influências cruzadas na construção jurídica do jogo político de 2026, porra. Reação do partido. Chega em Portugal, o líder André Ventura anunciou a investigação sobre influência, patrimônio e rede de interesse de Gilmar Mendes em solo europeu, o que reforça o peso político simbólico do evento. Gilmar foi às TVs dizer que o evento é transparente, mas especialistas ressaltam que o juiz precisa se resguardar e evitar aquele mimimi com poder econômico fora da alçada inconstitucional. Minha avó sempre dizia: se você anda com ladrão, você é ladrão. Se você anda com bandido, você anda com bandido. Você é bandido. Se você anda com maconheiro, você é maconheiro, porra. Dados da pesquisa da Quest entre 29 de maio e 1º de junho de 2025 mostram que 65% dos brasileiros desejam que Bolsonaro abandone a disputa e apoie o outro candidato, mesmo que ainda não esteja formalmente inelegível para 2026. A aprovação de Lula está em 28%, enquanto a rejeição subiu para 40% e 41%, atingindo o patamar recorde, tá? O polo da direita é quem reage a quê? Vamos lá. Ainda que barrado e inelegível até 2030, Bolsonaro se declara candidato e reafirma que vai até o último segundo. Isso cria uma cisão. Parte da direita quer manter o Bolsonaro simbólico, outra parte quer substitutos com mais estabilidade. Quem são os seus sucessores mais cotados? Segundo a pesquisa, tá? E a análise, Tarcísio de Freitas. E está se encontrando com os caras lá em Portugal. Para tomar no cu, né? E ele lidera com cerca de 17% de preferência. Caso Bolsonaro esteja fora, tá, do pleito. Ele supera até a Michele Bolsonaro, que tem 16%. Em seguida, vem o Ratinho Júnior com 11%, Pablo Marçal com 7%. Enfim.
o Lula aparece estatisticamente empatado, tecnicamente, com esses nomes em cenário de segundo turno, tá? Exceto contra Eduardo e Zema, onde lidera com uma folga absurda. Olha só, Eduardo Bolsonaro, ele está nos Estados Unidos articulando apoio com a ala Trump dos Estados Unidos, claro, com um plano B, familiar, caso o pai dele venha a ser bloqueado. A rejeição a Eduardo atinge 56%, quase igual à de Bolsonaro, 55%. Mesmo assim, ele figura como opção entre 4% dos pesquisados. Apesar da popularidade de alguns nomes, Lula e Bolsonaro, eles acumulam rejeição alta. Lula tem em 57%, Bolsonaro 56% e Michele 51%. Essa rejeição alimenta o desejo por nomes limpos ou tecnicamente qualificados, abrindo caminho para Tarcísio ou Zema com alternativas moderadas. Tarcísio, você vai para Portugal, cara? Eu não, eu não acredito. Mas vamos lá. Você confirmou, você foi, não é verdade? Olha só, no dia 18 de fevereiro de 2025, a PGR denunciou Jair Bolsonaro e 34 aliados por tentativa de golpe de Estado, formação de organização criminosa e abolição da ordem democrática. No dia 26 de março de 2025, o STF, por unanimidade, aceita a denúncia. Bolsonaro torna-se réu, processo se acelera para ser julgado antes da campanha de 2026. Entre 18 de maio e 2 de junho de 2025, 52 testemunhas prestaram depoimentos, incluindo aliados chaves como o Mauro Cid. De 9 a 10 de junho de 2025, Bolsonaro depõe no STF, acompanhado por intensa cobertura da mídia, sinalizando que o julgamento deve ocorrer até o final de 2025. Eu fiz um vídeo falando sobre isso. Especialistas projetam potencial condenação com pena de até 12 anos, se comprovada, conivência da trama golpista. A opinião pública narrativa de perseguição está com 52% dos brasileiros afirmam que o Bolsonaro deveria ser preso por tentativa de golpe, mas outros 52% também duvidam que isso irá acontecer. Apenas 41% acreditam na condenação efetiva. Na região norte, centro-oeste, sul e Nordeste, eles apresentam variações com destaque para o Nordeste, 59% favorável à prisão, e o Sul, 49%, preferindo que ele permaneça livre. Entre os evangélicos, a maioria considera injusta eventual prisão, 54% contra. Entre os católicos, a maioria é favorável, 55%. A estratégia de Bolsonaro, com tudo isso, é o seguinte: sou vítima da ditadura. De quem? Do STF. Bolsonaro utiliza o discurso de perseguição política desde o início do processo como estratégia de fortalecimento simbólico. Dividir a direita, tá? Aliados tentam mantê-lo como figura central, enquanto outros preferem um plano B, como Eduardo, Michele ou até mesmo Tarcísio. Ampliar o choque com a justiça, minimizar seu papel nas decisões judiciais internacionais, como busca de apoio nos Estados Unidos por Eduardo Bolsonaro. Isso reforça a narrativa de transição política. O que a gente pode ver como uma interpretação estratégica disso? Tarcísio representa a maior ameaça à estabilidade de Lula, com liderança ligeira em algumas sondagens. Se consolidar apoio e evitar escândalos jurídicos, pode fragmentar a base tradicional do Bolsonaro. Eduardo ou Michele Bolsonaro aparecem como alternativas simbólicas, mas com grande rejeição, tá? O que limita seu potencial real de mobilização. O efeito mártir ou condenação impactam o jogo. Se Bolsonaro for preso, cria-se a narrativa de perseguição e mobilização emocional da base. Se absolvido e competitivo, sua permanência como liderança simbólica enfraquece o plano B da direita moderna. Lula segue estagnado e com alta rejeição, tá? 57%, criando demanda por renovação, mas com pouca alternativa consolidada do outro lado.
Você acha que a próxima eleição vai ser decidida no voto? Ou ela está sendo decidida por quem não será sequer candidato? Vamos parar para pensar? Nós chegamos ao fim do jogo, mas não ao fim da história. Tudo que você viu até aqui aponta para uma conclusão estratégica. A guerra de 2026 não será entre esquerda e direita, será entre quem manda e quem obedece, entre quem articula e quem aplaude. Lula não precisa de aprovação para poder vencer, ele precisa de fragmentação do outro lado. E o sistema já trabalha por isso, com acusações, denúncias, prisões e convites sedutores ao antissistema, que aceitam tapetes vermelhos em Lisboa. Porra, onde vocês estão com a cabeça, cara? Enquanto isso, a direita se divide entre herdeiros, figura pública e governadores que querem ser rei. Mas ainda se ajoelham para o verdadeiro trono, o do judiciário. Como diria Maquiavel, abram aspas, é mais seguro ser temido do que ser amado, quando não se pode ser ambos, não é verdade? Fecham aspas. O STF sabe disso. Lula sabe disso. A mídia, a classe política e até os outsiders já entenderam essa porra. E você, caralho, e você ainda acredita que quem tem mais votos vence a porra do pleito eleitoral? Ou já percebeu que o voto é apenas um detalhe técnico num jogo onde as regras são escritas fora das urnas? Abram aspas. A arte suprema da guerra é submeter o inimigo sem lutar, fecham aspas. Santisu. E o povo? O povo foi vencido pela narrativa faz tempo, porra. Você não abre o olho. Sabe o que diz o Manifesto Comunista de Karl Marx? Abram aspas. O governo do Estado moderno nada mais é do que um comitê para gerir os negócios comuns da burguesia. Fecham aspas. E você sabe o que o Maquiavel falou em O Príncipe? Abram aspas. Aos homens em geral, julga-se mais pelos olhos do que pelas mãos, pois a todos é dado ver, mas poucos tocar. Fecham aspas. Agora me diz, caralho, você vai ser eleitor ou vai ser espectador? Escolha. Não fique em cima do muro, porque em 2026 o palco já está montado. Só falta você aceitar. E abra o olho, não existe somente uma pessoa como direita. Não existe somente Bolsonaro como direita. Bolsonaro não é só ele a direita. Tá? A direita são todas as pessoas que são a favor do trabalho, tá? De poder receber do mercado livre, de poder gastar, não dessa palhaçada, dessa patifaria que você acha que tudo tem que ser igual para todo mundo. Eu não trabalho, mas eu tenho o salário de um advogado. Eu não estudo, mas eu tenho o salário do médico. Ei, acorda. Isso não existe. Beleza? Então a direita é muito maior do que somente uma pessoa, ou um sobrenome, ou uma família. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui. Valeu.